Últimas advertências. O domingo de prazer, à borda da piscina do lar de Davi e Adelaide, foi irrigado com alcoólicos e exageros culinários que levaram os anfitriões ao repouso pela exaustão durante a tarde, após a saída dos convidados e penetras habituais. Estava assinalado para as 20 horas do mesmo dia o atendimento a uma jovem paciente, vinda de outra cidade com seus pais, que aguardavam um verdadeiro milagre. O médium negociara o socorro mediante alta soma, através de um amigo de ambas as partes, recebendo-a antecipadamente. Tratava-se de um esforço financeiro alto para os clientes, uma verdadeira estafa, ao lado do sacrifício para a criança de 6 anos, numa viagem penosa e dorida, considerando-se o depauperamento de suas últimas resistências. Ernesto, o Dr. Carneiro, Fernando e nós fomos participar do labor a convite agora do Dr. Hermann Grass, que se apresentava gravemente abatido e preocupado com a sucessão de loucuras praticadas pelo seu pupilo mediúnico. Antes, era-lhe possível controlar-lhe a gula financeira e sexual, aparecendo-lhe severo e ameaçador, repreendendo-o e até tomando-o à revelia de sua vontade. Com o tempo, à medida que ele se atirava aos desalinhos moral e mental, as faculdades mediúnicas ficaram-lhe bloqueadas, sem a sensibilidade para a clarividência, e só com relativa possibilidade para a incorporação. Mesmo assim, com o mistificador desencarnado, que usurpara o lugar do médium, graças à sintonia infeliz entre o comunicante e o instrumento mediúnico. Compreendia então o cirurgião desencarnado que também contribuíra para o atual estado de ocorrências, por haver sido imprevidente quão presunçoso, faltando-lhe os valores morais, que são as bases inamovíveis para qualquer tentame de enobrecimento. A vida não se desenvolve ao acaso, havendo códigos de equilíbrio que devem ser preservados, sob pena de se sofrerem as consequências desastrosas, quando não respeitados ou não tidos em conta. Ao retornarmos à residência rica, lamentavelmente frequentada por espíritos vulgares, podíamos sentir a psicosfera densa, negativa, na qual toda a família se movimentava, com prejuízo para a saúde das crianças. Após banharem-se e cuidarem da aparência, os cônjuges desceram para o ligeiro lanche, enquanto aguardavam a cliente, seus pais e o intermediário. Em sala reservada com alguns instrumentos cirúrgicos, álcool, éter, uma mesa de exames, toalhas felpudas, lençóis, havia-se preparado o lugar para o tratamento combinado. Nesse comenos, deram entrada no recinto o intrujão desencarnado que se passava pelo Dr. Hermann e alguns sequazes que lhe ofereciam cobertura vibratória. O semblante patibular alterava-se-lhe em sucessivos esgares de cinismo e crueldade, não permitindo a exteriorização de sensibilidade moral alguma. Quedamo-nos a reflexionar a respeito da leviandade humana e da alucinação dos indivíduos que, embora reconheçam a fragilidade orgânica, entregam-se a disparates e a atitudes equivocadas, como se a sua existência física fosse eterna, não experimentando a velhice, as doenças, os infortúnios morais, a morte, e fossem exceções únicas nos soberanos códigos da vida. O casal conversava trivialidades, sem a menor consideração pelo compromisso grave que assumira
e do qual se iria desincumbir em breves minutos, quando a campainha tocou e uma servidora doméstica anunciou a chegada dos clientes. A criança, carregada pelo pai, estava exausta, desfigurada. Percebia-se a dor, a ansiedade, a incerteza no rosto dos genitores. O amigo comum apresentou-os, após o que foram convidados sem delongas ao arremedo da sala cirúrgica, na qual o genitor colocou a criança sobre a mesa, logo coberta por alvo lençol. Adelaide acercou-se de um gravador e colocou uma música lamentosa para criar ambiente. As demais pessoas sentaram-se em cadeiras ao lado da mesa e o médium Davi, sem o menor recolhimento, procurou sintonizar com o zombeteiro espiritual. Não havia respeito algum pela vida humana, nem seriedade no cometimento, desvestido de qualquer elevação. Os doutores Carneiro e Hermann acercaram-se da paciente e a examinaram com cuidado, carinho e unção. Comentaram que se tratava de um processo leucêmico mieloide, resultante da proliferação dos elementos sanguíneos que se originam na medula óssea, tais como os granulócitos, os basófilos, assim como dos seus precursores, os mielócitos e mieloblastos, tanto quanto por esplenomegalia, resistente às terapêuticas convencionais. Inclusive, no momento, já não fazia efeito as transfusões de sangue nem de plasma. Tratava-se de um fenômeno kármico de grave procedência, já em fase terminal. Febril e dorida, a criança choramingava, movimentando-se na mesa em tentativa inútil de encontrar uma posição menos desconfortável. O quadro comovia. A mãezinha, sofrida, chorava discretamente. O especialista desenganara os genitores, já que, do ponto de vista médico, não havia esperanças. As terapêuticas mais avançadas que foram aplicadas redundaram inócuas. Assim, eles recorriam a um milagre impossível de acontecer e onde não era factível solução alguma que pudesse minorar o problema. O Dr. Carneiro concentrou-se na pequena paciente e penetrou-lhe os arcanos existenciais do passado, identificando a causa degeneradora do lamentável processo orgânico. Após alguns segundos, elucidou-nos preocupado. O tempo de que dispõe a nossa pequena paciente é limitado. No máximo, sobreviverá por 3 dias, já que as suas forças encontram-se minadas pelo processo avassalador. Fazendo uma pausa oportuna, prosseguiu. Nossa pequena Rosalie retornou ao lar do qual se evadira no século passado por lamentável suicídio. Os seus genitores atuais eram-no igualmente naquela ocasião, quando, insubmissa, apaixonou-se por um jovem inescrupuloso, contra o qual se voltaram os pais, proibindo-a de levar adiante um romance impossível de alcançar um desfecho feliz. Inexperiente e impulsiva, atritou com os genitores, os quais, após demorados diálogos, resolveram interná-la em um convento, na pressuposição de salvá-la do explorador, que aguardava expressivo dote, com a intenção de abandoná-la assim que cansasse da novidade. A solução, porém, foi mal sucedida, porque a jovem, apesar de vigiada, burlou os cuidados de que era objeto e, subindo à torre da capela, de lá se atirou, fraturando o crânio, danificando o pescoço e a medula, que se arrojou de cabeça para baixo. O golpe afetou os pais terrivelmente, que lentamente sucumbiram ao peso da amargura resultante da perda da filhinha única.
ao retornarem à espiritualidade e buscá-la, tomaram conhecimento do calvário que ela padecia, empenharam-se em resgatá-la, conseguindo-o graças à intercessão de veneráveis benfeitores. Comprometeram-se a recebê-la novamente, embora sabendo que seria por breve período, já que se fanaria na flor da infância. Cercaram-na de carinho, temendo sempre perdê-la outra vez. Silenciou compungido e pudemos notar-lhe os olhos marejados de pranto. Enquanto isso, o médium Davi agitava-se, estertorando sob a ação dos fluidos perturbadores do carrasco espiritual. Tomado de compaixão, o Dr. Carneiro transmitiu breve instrução ao Dr. Hermann, acercou-se da mãezinha da enferma, infundindo-lhe ânimo e inspirando-a. A senhora, comovida, levantou-se e pediu: oremos a Deus em favor da minha filhinha. A entonação da voz era profunda, sensibilizando a indiferente Adelaide e os demais presentes, que se recolheram em prece silenciosa. Lentamente o ambiente passou a ser visitado por vibrações de harmonia que começaram a esbater as sombras dominantes. O amigo Ernesto, mentor de Davi, utilizando-se da mudança mental dos presentes, exortou a Deus suas bênçãos e, dentre as suas palavras repassadas de amor e fé, suplicou: desde que não nos é lícito alterar o quadro provacional da pequena enferma, suplicamos permissão para minorar-lhe as dores, suavizar-lhe o sofrimento, confortar os paizinhos. Ao silenciar emocionado, pairavam outras vibrações no recinto. O Dr. Carneiro e o Dr. Hermann acercaram-se então do médium em quase transe, tornando-se visível ao obsessor. O primeiro ordenou-lhe com energia: retire-se. Sua tarefa aqui está concluída. Ordeno-lhe, em nome de Deus, que se afaste. À medida que o exprobrava, exteriorizou uma diáfana claridade que envolveu Davi, e a entidade perversa, tomada de espanto, como se houvesse recebido uma descarga elétrica, deu um grito e afastou-se, aturdida. De imediato, o Dr. Hermann aproximou-se de Davi e envolveu-o em fluidos, erguendo-o e assenhorando-se dos seus recursos mediúnicos, como ocorria no passado. Às primeiras palavras, Adelaide reconheceu-o, percebendo a diferença das comunicações anteriores. Não houve tempo, porém, para diálogo. O espírito renovado e consciente das graves responsabilidades examinou a pequena enferma e, tomado de carinho nele incomum, pôs-se a animá-la. Explicou-lhe que ia lhe aplicar algumas agulhas na coluna vertebral para estimular-lhe a circulação de energia e diminuir-lhe as dores. Enquanto Adelaide saía em busca do instrumento, ele recorreu aos passes longitudinais sobre a menina, após o que passou a colocar as agulhas com regular distância uma da outra. A pequenina não acusava a dor das picadas, nem da introdução do metal, que permaneceu ao longo das costas por vários minutos. Buscou confortar os pais sem os animar demasiadamente, explicando que nem sempre se pode curar todos os tipos de mazela. Elucidou que a morte é lei da vida e que a sobrevivência é ato de amor do Pai Criador. Exortou Adelaide ao despertamento e explicou que estivera com Davi em experiência fora do corpo pelo sono, confirmando-lhe as lembranças e anulando a falsa hipótese de haver sido um pesadelo ou derivado. O tempo urge, disse enérgico, e ainda se podem modificar os programas maléficos em desdobramento, através de radical transformação interior e alteração de conduta.
Colhem-se os frutos, doces ou amargos, das árvores que se plantam. O triunfo do mal somente é possível quando, com ele, as pessoas sintonizam, negando-se ao bem que podem e devem realizar. Não se creia, portanto, na supremacia, nem na vitória permanente do crime, da insensatez, da perversidade. O amor está em tudo e em toda parte, expressando as leis da vida. A opção para fruí-lo de imediato ou posteriormente é de cada criatura. O certo é que ninguém dele se evadirá para sempre. Paciente, aguarda o momento de expressar-se, senão com a alegria, ao menos através da aflição que balsamiza. A criatura humana está fadada à felicidade e reencarna com os equipamentos necessários para o ditoso cometimento, que terá seu momento próprio. Desejar gozá-la antes do tempo é a ilusão com a qual se troca a plenitude, sob o domínio dos fugazes prazeres dos sentidos, que fazem parte do corpo em processo de deterioração. Somente por meio dos esforços de autocontrole e comedimento das atitudes corretas e dos deveres bem cumpridos é que se pode chegar ao fim proposto pela vida. Os servidores do bem não necessitam empanturrar-se das coisas transitórias que deixarão com a morte, mas sim devem amealhar as moedas morais da coragem, da abnegação, da confiança em Deus, do amor, com que jamais lhe faltará na terra e fora dela o necessário para serem felizes. O mais são engodo, fuga alucinada, abandono da realidade, sob os vapores da fantasia, que os deixam nas horas decisivas, quando perceberão as mãos vazias. Os gregos antigos conceberam mitologicamente Caronte, conduzindo as almas na sua barca sobre as águas no rio Estige, para depô-las do outro lado, o lado de cá. De acordo com a posição social de cada viajante, era colocada uma moeda entre seus dentes que funcionava como pagamento, cobre, prata ou ouro, facilitando ao condutor a escolha do lugar para onde o conduziria. Esse arquétipo mitológico pode ser hoje interpretado como a conduta de cada ser, atos, virtudes ou vícios, que lhe servem de salvo-conduto ou passaporte para a região que os aguarda. Ninguém se engane, porque a consciência, por mais se demore adormecida, sempre desperta, às vezes tardiamente, sem chance de recuperação imediata. Ninguém foge de si mesmo e é compelido a conviver consigo mesmo. Retirou as agulhas da criança que adormeceu como se houvesse sido anestesiada, o que certamente aconteceu mediante o magnetismo bem direcionado. Teceu palavras de alento moral e despediu-se, retornando jubiloso ao nosso convívio. Foi mais uma tentativa no empenho da caridade fraternal a que todos nos devemos comprometer. Davi despertou sem convulsões, sentindo-se disposto, como decorrência dos fluidos hauridos no intercâmbio saudável. Sorriu espontâneo e observou a doentinha adormecida, bem como a tranquilidade dos pais. Adelaide, embora alegre, deixava transparecer alguma preocupação. Os visitantes despediram-se, agradeceram e, carregando a filhinha, voltaram ao veículo que os trouxera, demandando o hotel. Quando ficaram a sós, ainda na sala, Adelaide comentou com o esposo as observações que anotara. O Dr. Hermann estava diferente, volveu ao passado, aos primeiros dias, porém afável e meigo, o que me pareceu inusitado. Dissertou sobre a vida e a responsabilidade, morte e sobrevivência. Ele sempre foi de poucas palavras. Confesso que estou confusa. Ouvindo-o, senti-me bem e preocupada. Como se pairasse sobre nós uma espada de Damocles.
prestes a romper o fio que a sustenta e cair sobre nossas cabeças. Como você está se sentindo? Muito bem, repostou o marido. Ele afirmou que o seu sonho anterior foi um encontro espiritual, certamente alguma atividade em desdobramento. Você recorda-se dos detalhes? Vagamente. Mas que é isso? Você sempre tão lógica e prática. O que está desejando dizer-me? Receio que foi alguma mistificação o que acabamos de ter, embora sensações agradáveis e o bem-estar proporcionado à criança. Deixemos para lá. Pensaremos nisso depois. Recorde-se do nosso compromisso com os amigos para o jantar às 22 horas no clube. Hoje haverá leilão e desejo arrematar alguma coisa valiosa que a irá agradar muito. Vamos trocar de roupas, porque o tempo urge. Puxa, você está repetindo as palavras que ele enunciou, como a dizer que já não há tempo. Coincidência, meu bem, afinal essas palavras não são exclusivas dele, verdade? E dando-lhe uma palmada de carinho, abraçou-a, dirigindo-se ao quarto de vestir, no piso superior.